Espírito Santo. Não precisamos de alguém estiloso estampando cartazes por aí. Nós precisamos de uma palavra que arranque a força do velho homem e injete vida de Deus em nós. Galopar os cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Somos um podcast, começou. Seja bem-vindo e bem-vinda você a qualquer horário, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de onde quer que você esteja me vendo e me ouvindo. Esse é um momento de edificação e a gente está aqui com uma convidada de elite, alto nível ela é, gente. Olha o currículo dela, quase que acaba a página de tanta coisa. Ela é mãe. Ela é esposa, e agora eu vou entregar tudo. Ela é líder da rede Somos Um no IBB Benfica. Pronto, já entreguei, né? Ela é 12 da pastora Isabelle. Ela é empresária, respeita a história da mulher, tá? Que ela é tudo isso e ainda consegue ser empresária. Com vocês, Jarisa. Bem-vinda, Jarisa, a esse momento. Obrigada, muita honra estar aqui, né, nesse podcast da Somos Um. Meu coração está muito alegre para estar contribuindo e aprendendo também um pouquinho mais. Glória a Deus. Jarisa, para começar com, como é que se diz, um pontapé maravilhoso, eu já quero saber de ti como é que começa a tua história com Jesus. Tu nasceu e foi criada na igreja, teus pais já te ensinaram desde pequena o caminho. Onde foi que Jesus te encontrou? Conta aí o teu começo da tua história com Jesus. Ai, a minha história é bem... Vamos falar que não é bem atípica, né? Não, eu não nasci num berço evangélico, né? A minha conversão foi em 2012. Foi muito assim, o Senhor, ele foi tocando ao meu coração, né? Eu não conhecia a palavra, eu nunca tinha ido assim a uma igreja evangélica, né? Eu já tinha ido numa célula, a qual fala assim, né, que a palavra lançada, ela vai gerar frutos, vai gerar frutos, né? E no período da minha conversão, o Senhor falava no meu coração, não sentados em roda dos escarnecedores. Estava na época com meu noivo, né? E aquela palavra na minha cabeça. E eu não sabia o que significava. Não sabia mesmo, realmente. E a partir daí, eu terminei o noivado nessa época. Eita! Foi muito forte. Terminei o noivado nessa época. E a minha história começou quando eu fui para o encontro com Deus. Eu não fui convertida, não tinha aceitado Jesus. Eu fui através da vida do meu primo, né, que hoje é meu pastor, pastor Matheus, lá da IBB Benfica, para a glória de Deus. Então, tu não tinha aceitado Jesus ainda, Não. Tu só tinha recebido aquela palavra, e aquela palavra já fez tu tomar posicionamentos na tua vida. Foi. E é uma palavra que eu tinha escutado em uma célula. Nossa. Eu fui em uma célula, né? Então, tipo, eu acredito que muitos já tiveram o convite para ir para uma célula e sempre falava: não, na próxima eu vou, não, eu vou. E nunca ia, né? Tudo normal. Tudo normal. E nessas células que eu ia, na metade da célula, eu fechava o pessoal: vamos orar. Foi uma célula que eu fui, vamos orar. E o pessoal fechava o olho, nesse momento eu saía para ir para uma festa. Eita. E essa era eu, né? E eu fui para esse encontro com Deus. E quando eu fui, a minha mãe não queria que eu fosse, né? Eu já tinha terminado meu noivado, lembrando que tinha terminado meu noivado, mas foi um direcionamento mesmo que eu não entendia, que o Espírito Santo já estava conduzindo, Deus já estava conduzindo. Já estava ouvindo a voz de Deus e nem tinha percebido ainda. Uhum. E eu estava com alegria, muito assim, né? E lá no Benfica a gente foi no ônibus. E eu muito alegre, sem saber, porque eu achava, quando alguém falava em línguas, eu achava que a pessoa estava endemoniada, algo desse tipo. Então, era bem leiga mesmo. E tanto é, quando eu fui para o encontro com Deus, eu falei: Senhor, eu quero receber tudo que tem para mim lá, nesse negócio. Não era nem encontro com Deus, que eu não sabia o que era o certo.
Na época não tinha Universidade da Vida, tinha um pré-encontro, mas eu fiz o intensivão, né? E chegando lá, o Senhor transformou minha vida e eu voltei assim impactada. Eu realmente recebi tudo que o Senhor tinha para minha vida, naquele encontro com Deus. E eu voltei de lá determinada em entregar minha vida realmente. Eu aceitei Jesus dentro do encontro com Deus. Glória a E Deus. uma coisa que eu voltei impactada, existia Pai Nosso na Bíblia. Eu fiquei, meu Deus! Para você ver Altas o descobertas. grau da pessoa de conhecimento da palavra. Então, eu acredito assim que foi algo que o Senhor trabalhou na minha vida. Nunca fui de beber, de fumar, né? Então, automaticamente não roubava. Eu era uma boa filha. Fazia nada de errado, né? Nada de errado. Ao meu olhar, não precisaria. Disse, não preciso disso, não. E aí, o Senhor ele foi lá e trabalhou algo que era orgulho. Eu era muito orgulhosa. E o Senhor foi trabalhando, mas assim... Foi algo maravilhoso da parte do Senhor. O Senhor ministrou muito na minha vida. O meu coração foi aberto para algo novo, né? Eu fui sem medo e com anseio, porque quando tem uma promessa para nossas vidas, né? O Senhor tem um chamado no momento certo, na hora certa, né? Foi em 2012, eu tinha 22 anos, né? Eu tinha terminado faculdade, estava assim no auge para você viver outra coisa, né? E o Senhor me trouxe para perder para a glória de Deus. Meu coração é muito grato pelo fato do meu pastor Mateus ele ter investido, né, não ter desistido de mim, né. O meu pastor ele é mais novo do que eu, né. Não que eu seja velho. Eu sempre brinco assim, a matemática do Senhor é diferente. Sim. Ele é meu primo, mas ele é meu pastor. E eu o honro como pastor, eu reconheço o pastoreio dele e sempre foi assim para a glória de Deus. Glória a Deus. Pai, Deus te atraiu mesmo assim de uma forma sobrenatural. Sim, sim. E aí você foi crescendo, desenvolvendo essa fé, e aí como é que Deus foi trabalhando na tua vida? Por exemplo, tu passou muito tempo só buscando a Deus, tu já começou a se envolver na obra, já começou a ganhar vida, já começou a liderar a célula. Conta esse início aí, né? Depois da conversão, depois de ser impactada por Deus. Sim. Logo que eu voltei, então a nossa célula era mista. Era o pastor Mateus. O pastor Mateus era um ganhador nato de almas, assim. É um jovem cheio da presença do Senhor. E não tinha liderança mulher, né, para liderar as mulheres. Eu recém-convertida, mas eu estava determinada, assim, a viver o que o Senhor tinha para minha vida, né? E aí eu fui levantada como líder das mulheres. Foi tudo muito rápido. Eu falo sempre que a minha conversão, o meu processo de conversão foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, lembra que eu falei para ti lá no início que eu pedi para o Senhor me entregar tudo que ele tinha para mim? Sim. Eu fui batizada em línguas no encontro, que eu não sabia, eu estava com Sabia medo. nem o que era, não né? sabia o que era, eu tinha medo, né? Mas assim, o Senhor trouxe uma paz pro meu coração. E quando eu voltei do encontro, passou o período de pós-encontro, tudo bonitinho. E o Senhor me levantou como líder das mulheres lá no Benfica, né? E foi muito lindo, sabe? Muito lindo mesmo. Então, quando você se entrega, né, para Jesus, assim, de uma forma verdadeira e por inteira, eu não me apeguei ao que eu estava vivendo naquele momento, sabe? Porque na minha área, né, na minha formação, eu iria para outro meio, para me ter acessos, mas eu entendi no Senhor que não era daquela forma. Tanto é que quando eu comecei a liderar as mulheres, a gente fez assim, foi uma das primeiras redes de mulheres que teve lá no Benfica, foi quando a gente já estava na IBB aqui sede, né? Foi um chá com mulheres, sabe? Foi muito lindo, assim, foi na escola. Meu Deus, foi que hoje, que na época era diretora, hoje é minha discípula, minha 12, né? Que é minha tia, pra tu ter uma noção, ela é minha tia, ela é minha 12, né? Pra glória de Deus, meu braço forte ali. Então, a minha conversão, ela foi muito rápida, tudo foi muito rápido, mas eu vivi o que diz lá em Mateus 6,33, que é buscar primeiramente o reino dos céus, Glória e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tinha terminado um relacionamento, um noivado, né? O Senhor permitiu isso acontecer. Eu tinha terminado uma faculdade que estava tudo se encaminhando para mim e para um meio aonde não seria bênção para minha vida, né? O Senhor me tirou dali. Me escondeu, me trouxe, e eu fui vivendo coisas incríveis, né, da parte do Senhor. E quando eu falo assim, que eu fui vivendo realmente, fiz parte do Ministério de Dança, imagine eu. De tudo, aquela faz tudo. Faz tudo. Ministério de Dança, intercessão, hoje, né, eu faço parte da intercessão, fiz o Guerreiros aqui na sede, na época, e eu fiz todo o processo, eu vim de outra denominação, né,
Mas quando eu vim para cá foi uma bênção do Senhor, sabe? Glória a Deus. Meu Deus, foi bênção, porque aqui eu comecei a ter a minha primeira pastora, né? Minha líder pastora, que foi a pastora Jeane na época, né? Lá no Benfica não tinha igreja, tinha uma célula, né? Que era numa área, uma célula que parecia mais um culto, porque dava de 50, 60 Uma mulheres. igreja, mini igreja. E homens, sim. Tinha batismo do Espírito Santo, tinha conversão, tinha de tudo, para a glória de Deus, né? E eu fiz parte desse processo, assim, foi muito bom mesmo, né? E a minha conversão, ela foi acelerada, eu acredito que foi acelerada. Não que sejam todas assim, cada um vai ter seu processo, Sim. né? Sim. Porque eu vejo pessoas perguntando, eu nunca fui batizada com línguas, né? Falar em línguas, mas cada um vive o seu processo. E nós somos únicos para Deus, né? Sim. Eu acredito nisso. Eu vejo assim, você que está ouvindo e vendo a gente, o que aconteceu na vida da Jarisa nessa época, você vê que Deus ele acelerou muito ela, mas e ela falando, né, a diferença que tem uns que é mais rápido, outros é mais devagar, mas tem uma coisa que é determinante que aconteceu com a Jarisa. Ela se posicionou. O que acontece na nossa vida? As coisas, às vezes, elas são devagar, não é porque Deus tem um processo lento para você, é porque Deus está te tocando, Deus está falando com você, Deus está usando a palavra, Deus está usando o teu líder, você vai para o passo de fé, Deus fala contigo, você vai para uma célula, Deus fala contigo, Deus usa de todas as formas para falar contigo, só falta desenhar num telão de LED e a pessoa não se posiciona naquilo que Deus está direcionando. Ela sequer fez uma oração de confissão, ela estava numa célula, ela foi tocada pelo Espírito Santo, por mais que ela nem entenda isso na época, mas ela se posicionou, ou seja, ela tomou uma atitude a partir daquilo que o Senhor falou no coração dela. E é isso, né, Jarisa, que está faltando hoje em dia, na vida dos jovens, dos adolescentes, qualquer idade. As pessoas hoje, elas têm a comunicação com Deus de várias formas. Sim. Você entra no Instagram, tem um pastor dando uma palavra. Você vai no Facebook, tem alguém falando uma palavra. Deus, ele está em tudo. Ele dá direcionamento em tudo. O problema é que nós temos essa dificuldade de nos posicionarmos, de decidirmos, de tomar uma posição e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é verdade. E assim, né, quando você vê, eu falo a respeito do posicionar. Eu não nasci no berço evangélico. Eu não tive um apoio da minha mãe, porque a minha mãe ela não queria de forma alguma. Eu vivi assim, momentos muito críticos, tá? depois da minha conversão, né? Então, realmente, eu decidi viver aquilo na minha vida, viver o chamado do Senhor, sabe? Porque quando eu comecei meu processo, né, de caminhada com Cristo, voltei do encontro, foi tudo muito rápido, mas eu tomei uma decisão. O prato que Satanás poderia me oferecer não me abria os olhos, brilhava os olhos para aquilo, porque eu sabia que o Senhor tinha para a minha vida era muito maior. E quando eu falo, eu me pego muito no que eu acabei de falar, Mateus 6,36, buscar primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito real, né? É muito real, porque eu falo para você assim, ó, a partir do momento que eu vi que o Senhor queria algo de mim, eu me desprendi de tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu deixei o Senhor agir na minha vida, me moldar, sabe? Porque se você for olhar para o olhar humano, eu não era para mim ser, baixar minha cabeça ou ser liderada por uma pessoa mais jovem do que eu, muito menos pelo meu primo. Mas só que na presença do Senhor, na matemática, na lógica de Deus, a gente tem que entender isso, que existe uma hierarquia, existe uma autoridade. Sim, que o Senhor levanta para, né, levanta para que nos direcione. Então, o pastor Mateus, ele foi uma bênção na minha vida, ele é uma bênção na minha vida. E muitas das vezes eu ficava me questionando, Senhor, será que é isso para mim mesmo? Mas eu sempre falo, tá com medo? Vai assim mesmo, porque o Senhor tira todo medo, ele vai tirar, né? Então, a minha conversão, ela foi rápida, mas ela teve uma determinação. Porque eu falo para você, me formei, era época de estar indo para outro lugar, mas só que o Senhor lá dentro, foi dentro da igreja. Vou contar até esse testemunho, eu estava dentro da igreja, lá na frente, orando, recebendo, e uma voz soou no meu ouvido, no meu coração, e falou assim, vai lá atrás, o seu telefone tá tocando. Na hora eu até repreendi, porque eu pensei, não, isso é maligno. Eu aqui tô adorando. E aí eu fui lá atrás.
E eu disse amém, né? Então eu fui. Mas só que a voz do Senhor, ela vai vir enquanto teu coração e traz certeza. Eu fui lá e atendi meu telefone. Meu telefone estava no silencioso, na cadeira lá atrás. E eu recebi a ligação de uma amiga minha, né, a Joane, falando assim, amiga, tu faz fisioterapia? Eu tinha acabado de me formar. Eu disse, faço. E assim foi o meu primeiro emprego. Oh, meu Foi Deus. meu primeiro emprego. Então, foi necessário eu correr atrás de emprego? Não Deus foi. preparou tudo. Deus preparou. Então, tipo assim, não adianta você dar desculpas, né? Dar desculpas. Ah, não, eu sou muito jovem. Ah, não, eu já sou de idade. Ah, não, eu não faço nada de errado. Não, o Senhor não quer, te trazer para perto dele apenas para te libertar, te dar a salvação. Ele quer que você seja também canal de bênção para libertar outras pessoas, levar a palavra para salvar outras vidas, né? E assim, com o passar, né, eu tô acelerando aqui um pouquinho na minha história, porque ela é bem extensa. E Se tiver alguma coisa muito impactante, pode dar ali. E assim, a minha mãe, né, eu sempre falo assim, que a minha mãe, ela foi uma das que mais segurou assim, falou que não, negócio de crente na nossa família, crente, negócio de crente, não tem negócio de crente. E eu orava, eu apresentava, né. A minha mãe ainda não serve ao Senhor, né, assim, não, mas ela já é do ciclo de oração, já, né? Só que ela não sabe ainda, até brinco pra ela, é da intercessão. Mas hoje a minha mãe, ela tem o maior orgulho e fala assim, a minha filha é da igreja Batista do Bosque, a minha filha serve, a minha filha é uma pastora, a minha filha é líder. E aqui dali, meu coração fica quente, porque realmente houve uma transformação de vida em mim. Ela vê que você tá diferente. Isso. Nossa, reflete, né? E você lembra do noivado que eu rompi lá atrás? Uhum. Lembra, né? E logo quando finalizei meu noivado mesmo, fui lá, entreguei a aliança, falei, muito orgulhosa, tá? Não olhe pra mim, mude de rua se for preciso, tá? E bem assim, tá? E foi no período de carnaval. Então, não tem o desenho do Pica-Pau? Fica assim, Sim. um demônio, um anjinho assim, vai pro carnaval. Aí eu, faz tudo que tu nunca fez. Aí o outro, vai pro encontro, isso antes do encontro. Carnaval, encontro. Isso, tinha essas duas opções. E eu não, lembre-se, eu não conhecia a Bíblia. Eu tinha ido para uma célula. Mas já tinha um Deus que falava ao coração dela e ela nem sabia. Era verdade. E eu decidi ir para o encontro com Deus. E minha última conversa com meu noivo na época, né, foi numa casa que estava em construção. E terminamos ali, pá. Passou-se um tempo, meses, essa pessoa começou a me ligar. De madrugada, na hora que eu estava orando, o Senhor está repreendido. Eu falo isso a respeito de relacionamento, para você esperar no Senhor também, amém? Mas ter uma intimidade com Deus. E aí eu orando, né? Orando, Senhor. E eu sou aquela que eu peço para que o Senhor confirme de 3 formas. E eu falo, Senhor, desenha para mim. Estou no culto, lindamente lá, recebendo. Quem entra na igreja? O homem. Quase morri. Mentira. Sangue de Jesus tem poder. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai. Pai, Parecia que era o Satanás que estava entrando, Sim, era? era isso, Pai, em nome de Jesus, é o próprio Satanás. O Senhor sabe. Porque você sabe que o que o teu coração ali, né, vai gritar, por mais que eu não precisasse. Porque realmente o Senhor, ele preencheu. Jesus Cristo preencheu o meu coração. Gente, eu preciso te interromper nesse momento, porque, assim, primeiro, eu queria que tu desse um recado para adolescentes e jovens que provavelmente estejam em um relacionamento que não é para ser e que estão insistindo em algo que Deus está dizendo já no seu coração, isso aí não é para você. Amém. Manda um recado aí, amiga. Você precisa falar isso, porque acontece muito isso, né, Jarisa? É. A pessoa, ela quer tanto ter aquele contato, quer tanto... Gente, o hormônio não se converte. Eu digo porque eu já tive nessa situação. E assim, vale muito mais o prazer de estar na presença de Deus e obedecer a voz de Deus do que o prazer carnal. É bom beijar na boca, mas se não é bom. Com certeza. Mas é muito melhor você esperar no seu... Dá o recado que eu já comecei, vai. Verdade, é assim, né? Eu vou primeiro terminar aqui e eu vou dar o recado, porque o que acontece? O Senhor, ele faz as coisas da forma dele, né? Lá atrás, aí eu orando, né? Eu disse, Senhor, e o Senhor me traz uma resposta, eu não quero de jeito nenhum. E ele indo para a igreja, né?
E eu não quero, em nome de Jesus. Tá repreendido esse... Repreendido em nome de Jesus. Eu orava na madrugada, apresentava de jejum e tudo. Eu falei, Senhor... E eu conversei com o meu pastor, né? Eu disse... o que o senhor acha disso, né? E ele lá, indo para a igreja, indo para o encontro. E eu orando, cada um no seu canto. E eu orando, não para ele ficar perto de mim, não. Tava repreendendo mesmo, tá repreendido em nome de Jesus. E eu falei, Senhor, fala meu coração real, assim, porque se fosse para ser, eu não tinha terminado o noivado, né? E ele falando comigo, né? E o rapaz falando comigo na época. E aí, chegou um certo dia, eu estava na minha casa, eu falei, Senhor, se for essa pessoa para ser meu esposo mesmo, só me traga uma confirmação. Porque eu não iria. Eu já tinha feito minhas escolhas no passado, não tinha dado certo, né? Não só desse relacionamento, né? Do passado não tinha dado certo. E o meu reviravolta é muito interessante, porque falei, Senhor, se for da tua vontade, fala para mim. Pai, se não for ele, só mostra os defeitos, as qualidades, e eu fui pedindo provas ao Senhor. A um certo dia eu falei, Senhor, desenha para mim, por favor. Por favor, desenha para mim. Eu estava na minha casa e eu estava lavando a louça. E eu tenho uma coisa assim, quando a porta do banheiro, lá na minha mãe, isso na época, né? Eu estava lavando a louça e eu disse, não, vou logo varrer ali. Larguei a louça e fui varrer a parte do banheiro. E o Senhor me deu uma visão de um homem segurando a mão de um menino. E eu chorava, meu Deus, eu não quero, porque o meu noivado lá atrás foi rompido, certo? Mas só que ele não se rompeu para que eu nunca mais fosse casar com esse rapaz, mas o Senhor estava vendo se realmente onde estava meu coração. Tá entendendo? Sim. Então, ninguém é igual, tá, gente? Entenda uma coisa. Aí, o Senhor ele foi me trazendo a confirmação. Eu terminei o noivado onde não estava em santidade, para mim começar um cortejo, um noivado em santidade. Entenda uma coisa, quando é da parte do Senhor, ele pode tirar e pode trazer de volta, mas também ele pode tirar e não trazer de volta, porque o Senhor ele não vai te dar um Cada caso, né? Cada caso um caso. E assim, na casa onde a gente tinha terminado nosso noivado finalizado, foi a casa onde o Senhor nos abençoou, a gente comprou essa casa. E eu casei, que é hoje meu amado, né, o Ismael, para a glória de Deus. Ele é o maior abençoador da minha vida, na obra do Senhor, o maior incentivador. Glória a E Deus. quando eu engravidei, né, casei bonitinho, engravidei, fui para minha casa, casei no civil, bonitinho. E quando eu engravidei, eu sabia que era um menino, porque o Senhor já tinha me confirmado, na visão que eu tive lá atrás. Sabe? Eu tô acelerando um pouquinho aqui, mas o que eu quero que você entenda em Deus é que tem relacionamento que o Senhor vai te tirar. Ele pode trazer de volta? Pode. Mas se não for para ser bênção para a sua vida, não adianta. Não adianta, porque é julgo desigual. Você vai sofrer muito, mulher. Você tem que ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu era muito ciumenta. Eu tinha crise assim de ciúmes, não de brigar, né? Mas eu ficava muito mal. E quando o Senhor ele restituiu o meu noivado, que demorou, tá? Não foi rápido, não, demorou. Lutou bastante. O Senhor já tinha preenchido aquela, como é que eu posso te falar? Aquela carência. Glória a Deus. Jesus já estava em primeiro lugar no meu coração, porque se Jesus não estiver em primeiro lugar na sua vida, aquelas outras coisas não te fazem mais parte. Né? Então, assim, você jovem que está no relacionamento onde você vê que a pessoa não quer caminhar com você em Cristo, a pessoa não quer somar com você, não é uma pessoa que ela nem te incentiva a ser uma pessoa melhor. Meu irmão, cai fora que é laço. Ninguém convence ninguém a não ser o Espírito Santo. Isso é verdade. Sabe? A não ser o Espírito Santo. Eu poderia muito bem ter, não, vou pegar ele aqui e vou converter. Não. Eu fiz foi correr, tá? Eu está repreendido em nome de Jesus, que a busca é individual, né? Então, acaba que tem muitas jovens que elas acabam se perdendo, se frustrando, porque querem convencer o seu varão. Também, assim, os rapazes, né? Eu falo mais das meninas porque, né? Sou menina. Mas, assim, os rapazes, eu vou cortejar uma pessoa que não é cristã, porque vai dar certo, do mesmo jeito as meninas. Pode dar certo? Talvez sim, mas é melhor você não pagar um preço muito alto por algo que não provém do Senhor. O Senhor ele vai testificar no teu coração. Amém? O Senhor ele testifica no teu coração. O Senhor não quer que nós venha sofrer, não, por algo, por nossas escolhas, né?
Claro que o Senhor ele vai dar o direcionamento, claro que a decisão vai ser sua, mas você nunca vai estar em um relacionamento se não for decisão sua. O Senhor ele nunca vai se intrometer, vai se intervir ali. Para dizer, não, esse aqui você não vai ficar, não, ele vai permitir, porque o Senhor ele é pai. Pai, ele permite que você faça suas escolhas também, mas só que ele dá os alertas, sabe? Porque se eu tivesse continuado com ele naquela época, será realmente eu teria uma família feliz, uma casa estruturada, um marido que me ame, que me respeite, que cuide de mim, dos meus filhos, né? Talvez não. Talvez não, com certeza não. Se eu tivesse casado naquela época, como eu estava, eu tinha uma probabilidade muito grande de estar hoje separada. Porque eu me conheci. Lembra que eu falei para vocês? Não fumava, não bebia, não roubava, não matava. Mas tinha um orgulho muito grande dentro de mim. Quando se eu falasse sim, era sim, não era não. E acabou-se. Então, querendo ou não, eu seria uma família destruída. E o Senhor ele fez com que eu me desapegasse, tirasse do meu coração, do trono do meu coração, uma pessoa e colocasse quem realmente é por direito, que é Jesus Cristo. Aleluia. Sabe? Então, tudo aquilo que está no lugar de Jesus não vai ser bênção na sua vida. Pode ser trabalho, pode ser filho, pode ser esposo, pode ser qualquer coisa. Pode ser pai, mãe. Se tiver no lugar onde é o lugar que é de Jesus, não vai ser bênção na sua vida, né? Porque amar Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Não entenda que você vai desonrar pai, você vai desonrar mãe, você vai desonrar os seus filhos ou o marido. Não é isso, porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e vem um espírito de Marta. Eu até ministrei esses dias, né? Marta, ela é o servir, mas esquece de ter o espírito de Maria, que é o pegar a boa parte, que é estar com Jesus, ouvir a voz de Jesus, sabe? Então, você que está no relacionamento, que você sente, a gente sente. Só fica teimando, né? Só fica teimando. Você sente que não é de Deus, é tempo, tire um tempo, e o Senhor vai colocar a prova. Eu falei, Senhor, se for ele, mostra todos os defeitos. Senhor, eu fui colocando a prova. Não foi do dia para a noite que Géris, tu reatou um relacionamento e já casou. Não. Eu fui colocando a prova, porque... E detalhe, tu tava buscando ao Senhor, porque assim, a pessoa ela quer saber algo de Deus, mas ela não se relaciona com Deus. Como é que ela vai saber? Como é que ela vai ouvir a voz de Deus em relação a isso se ela não se relaciona? Você estava se relacionando e Deus te deu uma visão, Deus te mostrou. Sim. Então, como é que a pessoa vai ter uma resposta de Deus se ela sequer vai até Deus para perguntar? Isso mesmo. Aí as pessoas... O erro é o quê? Você quer a resposta humana. O seu pastor ele vai dar uma orientação, a sua líder vai dar uma orientação, mas a confirmação de algo é você e Deus. Porque eu fui perguntar para o meu pastor falou assim, ó, minha filha, você tem que orar, né? Porque não vai ser eu que vou tomar essa decisão por você, né? Muito prudente. Que é o certo, nem um líder espiritual vai poder tomar uma decisão por você. Por que eu falo isso para você? Eu falo isso para minha discípula também. Porque qualquer decisão tomada, quem vai arcar com as consequências é a própria pessoa, se for boa ou se for ruim. Então, você não vai poder culpar alguém. Então, quando eu fiz esse momento, né, de busca ao Senhor específico, né, e eu estava rejeitando, eu não queria. Deus sabe o meu coração, eu não queria. Eu orava, Senhor, não quero, não. E quando o Senhor mostrou, eu caí prostrada de joelho, eu falava não. Porque eu tinha traumas, né, ainda assim, eu tinha receio, porque o que mais era importante para mim naquele momento, e até hoje ainda é a presença do Senhor. Glória a Deus. Sabe? Eu não era medo de, sei lá, não sei, meu maior temor era que eu saísse da presença do Senhor, porque eu tinha experimentado a boa parte, eu tinha experimentado o amor de Cristo, então nada. Se apaixonou. Foi uma paixão assim avassaladora, de jeito que nada, anos de relacionamento não ia comprar aquilo que eu vivi em Deus, sabe? Então eu falo para você, nada pode ser mais importante do que a presença do Senhor, sabe? Nesse último final de semana, né, no dia 29 e 30, teve um encontro com Deus, né? Então, dia 29 foi meu aniversário, né? E automaticamente você quer comemorar seu aniversário. Eu estou falando assim, o simples, né? E a pessoa fala assim, mas tu vai pro negócio da igreja, teu pastor não te libera, não?
Isso não é sobre o meu pastor, é sobre eu servir. Eu falei, Senhor, o meu maior presente vai ser ver pessoas sendo derramadas, porque eu sei o que eu senti no meu encontro, eu sei o que eu vivi no meu encontro com Deus, sabe? Então, assim, eu agradeci muito a Deus pelo privilégio de eu comemorar meu aniversário dentro do encontro com Deus, servindo, sabe? É servir. Então, o que eu tenho mais de precioso, o que eu mais guardo, o que é mais precioso na minha vida mesmo, é a presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor, nada mais vai importar. Não vai ter sentido, sabe? A família não vai ter uma coisa sem sentido, a profissão se torna sem sentido. Porque a partir do momento que eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu falei, Senhor, tudo é teu. Os meus filhos, as minhas mãos, a minha profissão que o Senhor me deu, tudo é teu. A minha família é sua. Sabe? Tudo. Se eu for contar aqui testemunhos do que o Senhor já fez na minha vida, através da minha vida, 2 horas, é pouco ainda, né? Mas, assim, voltando ali pro relacionamento, o meu esposo, ele é o meu maior abençoador. Meu esposo, ele tem um pouco de medo, negócio de demônio, essas coisas, né? E ele tem medo assim, e na madrugada, alguém orava, Jarice, vamos ali para orar para expulsar um demônio. Eu, vamos, morrendo de medo, tá? Mas eu ia, porque não é pela força do meu braço, é no nome de Jesus que a gente vai, né? E eu acordava meu esposo, filho, ora aqui que eu vou ali. Ele veio dormindo e tal. E uma coisa que eu falo para você, lembra sobre honra, sobre hierarquia, existe autoridade espiritual. A autoridade espiritual sobre minha vida, depois que eu casei, é meu esposo. Se ele me abençoa, eu estou abençoado para ir e vai dar tudo certo. Meu esposo, ele vai orar, vai me abençoar, né? E tanto é que foi agora no meu aniversário, ele ficou assim, tu vai? Ele disse, eu vou, você vai permitir? Eu falei, isso vai. Isso é o que tu mais gosta. Ele falou para mim, né? Eu disse, que legal, que ele sabe, né? E o Senhor me abençoou com um esposo que realmente sonha o meu chamado. Ele vive o meu chamado. Não é que ele, Jarice é o líder da Rede Jovem, não. Mas só que ele é o maior incentivador do meu ministério, sabe? Meu esposo, quando vai os jovens lá para casa, ele dorme, o pessoal diz, vamos fazer barulho não, porque ele está dormindo. Ele, independente, estou dormindo, pode ficar à vontade, sabe? Então, tipo assim, relacionamento próspero, um relacionamento que é bênção da parte do Senhor, ele vai ter nisso daí. Porque não adianta você, ela vai, meu amor, coração, princesa, e ele não vai te incentivar no teu ministério, certo? Tem que incentivar o teu ministério. Ele vai te incentivar. Eu até brinco com o meu esposo, né? Eu já tô levando já um monte de coisa aí, já pra frente, né? Até brinco com o meu esposo que se eu falar para ele assim, é uma linguagem da gente, né? Se eu tiver uma ideia que vem do Senhor, claro, né? Eu sempre faço as coisas direcionadas pelo Senhor. Às vezes que eu fui sem o direcionamento de Deus, deu errado. Só para falar para vocês, que ninguém é perfeito. E aí, eu falo para ele assim, filho, se for para plantar batata no asfalto, você vai cavando e plantando e eu vou aguando. Por quê? Por que nós tiramos isso daí? É porque eu acredito e eu deposito a confiança e eu creio que o Senhor vai fazer através da vida dele e através da minha vida. Em tudo. Glória a Deus. Tanto profissional como ministerial, sabe? Por isso que o Enraizado no retiro que teve, né? O primeiro foi em 2022. Eu nunca tinha participado de um retiro. Foi eu e toda a minha galera. Bora, vamos. Foi o primeiro retiro e eu já estava à frente da rede de jovens. Jesus! E ele poderia muito bem. Ele trocou até o plantão dele com um colega dele para poder estar lá comigo. Porque nós temos 2 crianças. E eu não deixei as crianças em casa, vão todo mundo. E ele falou assim, filha, eu vou te ajudar. E ele me ajudava com as crianças. Porque tinha momentos que eu não podia parar, que era fazendo uma coisa e outra. Então, isso que é um relacionamento benção, que vai estar te incentivando em tudo. Tanto ministerialmente, como profissionalmente, como pessoa, como mulher. Meu marido fala muito assim, minha filha, você é linda, isso eu sei. Você é convencida. Mas é a palavra de afirmação que muitas das vezes a mulher precisa receber. Sim, sim. Sai de casa, o marido olha para a mulher, na época do namoro é linda, maravilhosa, depois que casa. Pode, tem que só, né, subir o nível. Exatamente. Então, Jarisa, conta pra gente como é que foi esse processo, né, de implantação da IBB no Benfica, como foi pra ti, se foi difícil, Deus foi na frente, como é que tu sentiu, assim, todo esse processo? O processo, ele foi como todos os outros, né, um processo que tinha muitos desafios, mas, assim, era uma promessa do Senhor.
Glória a Quem Deus. vive debaixo de uma palavra, ele não tem medo. Isso é verdade. Tinha uma palavra lançada sobre a vida do Benfica, né? Sobre o Benfica, né? Lá no Benfica começou-se com uma célula, como eu falei, né? Começou numa célula. E o pastor Mateus, né? A Jocum também teve uma parte muito positiva ali, que foi ao início mesmo, né? De tudo. Só que começou com a célula que o pastor Mateus começou lá, né? E nós viemos de outra denominação, né? Que eu até comentei, da Renovada. Foi um período muito bom, mas a minha família também, a maioria já era uma grande parte já era aqui da Batista do Bosque, né? E foi um período muito bom. Teve o crescimento, uns planta, outros rega, outros colhem, né? Verdade. É o processo. Então, quando foi para levantar a igreja lá no Benfica, nós saímos de uma área, né? Ainda continuamos na área, fazendo os cultos, né? Na área lá do Tipiaba. E aí depois vamos para uma casa. Alugamos uma casa à frente da onde era a área, porque não cabia as pessoas. Glória a Deus, né? Não Tava cabia, crescendo. Tava crescendo, não cabia mais as pessoas lá, e nós fomos para lá. Na época era o Alípio, né, que estava liderando a gente, era da geração Aliança daqui da sede, né, que era a pastora Giane, né. Então, na época, começou assim, era o Alípio, e a gente foi trabalhando, que era o pastor Alan Rick também, que também era uma das pessoas que iniciou lá, né, a incentivar também essa parte. E o pastor Mateus era um dos mais sonhadores. O pastor Mateus, ele sempre sonhou com a igreja, Glória assim, a lá. Deus. E foi muito legal, porque por mais que a gente visse as dificuldades, o Senhor, eles davam a certeza no nosso coração, sabe? No nosso coração de que tudo iria dar certo. Glória a Nada ia Deus. dar errado. Alugamos a casa. Era uma casa mesmo. Aí tivemos que tirar repartições dentro da casa. Foi muito assim. Não tinha... A gente só tinha uma caixa de som. Todo começo é uma Só delícia, tinha um microfone né? no som. E eu não ministrava. Não cantava, tá? Mas era meu sonho. Eu tava preparada, dançou, cantou também. Não é pra mim não, esse chamado não é pra mim, já me falaram. Eu só adoro o Senhor em casa. Eu já tava preparada pra vir dizendo, cantei também, ministrei louvor. Não é pra mim não. Então aí começou. E o sonho foi se concretizando. Nós pagávamos o aluguel, né? E como era um bairro não, lá é colônia, né? Lá era uma colônia. É zona rural já É ali, zona né? rural, já era zona rural, né? Assim, é uma vila, né? Mas era a zona rural. E automaticamente você fala assim, menino, mas como que começou a igreja lá? E a estrutura que você vê hoje... Eu falo para vocês, né? Puxando sardinha lá pro Benfica, mas lá no Benfica é um povo muito próspero, um povo assim muito abençoador, sabe? Porque lá a pessoa tem fazendeiro, mas tem gente de todo tipo. Tem gente de todo tipo, de todo jeito, mas todos eles têm um coração muito, muito generoso. Glória porque a Deus. entende o propósito, sabe? E nós começamos, né? E aí não tinha... A casa era de madeira, né? E embaixo era de alvenaria, né? Tinha uma areazinha. E começou. E foi indo. E aí o Senhor deu uma ousadia maior. Nós vamos comprar esse terreno. E quando é para a igreja, se torna tipo 3 vezes mais o valor do terreno. Foi bem caro o nosso terreno, mas nós pagamos. Glória a Deus. Pra glória de Deus. Foi bem caro o nosso terreno lá, né? E só que a gente entendeu o propósito. O que muito custa, né? É porque muito vale. Exatamente. E nós estávamos debaixo de uma palavra, de uma promessa. Glória a Deus. Né? Porque quando o Senhor, ele dá uma palavra no direcionamento, até o pastor Frank falando, se ele aponta, ele paga a conta. É, isso mesmo. O pastor Frank sempre fala isso, né? E aí aí veio o pastor Frank, é porque foi tendo umas mudanças. Todo um processo, Todo né? o processo. Veio o pastor Frank também, que é outro louco em Jesus, assim, muito, né? Ele teve aqui. Foi, o pastor Frank estava domingo lá na igreja, foi bênção da parte do Senhor, né? Então, teve esse processo e fomos acreditando. Aí fomos comprar as cadeiras, fomos... Que mais? Toda uma logística. Isso! Compramos as cadeiras, aí na época, ar-condicionado. Gente, ar-condicionado. Quando chega a fase do ar-condicionado é o auge. Toda igreja, quando consegue comprar o seu ar-condicionado, é porque tá, ó... Meu Deus do céu. E assim, tivemos várias campanhas, e assim, e era como
como é que eu vou te falar? As pessoas chegavam com o coração, eu vou doar aqui uma saca de cimento, 2 sacas. Glória a Deus. Do nada chegava. Mandaram entregar aqui uns milhares de tijolos. O pessoal lá do Benfica Deus mesmo, movendo, tá? né? E Corações. chegava, aí tem o meu amigo, né, o Luiz, que ele é dono do areal lá, né? Ele disse, e quanto precisar de areia, meu amado, tá aqui. Ele deixava de carrada de areia, aí era brita, e assim... Foi muita. Deus providenciou tudo. Foi providenciando, porque isso era para fazer a calçada e para fazer a sala das crianças, que era um sonho. Porque tem muita criança. Lá no Benfica tem muita criança. Para a glória de Deus. Tem muita criança, para a glória de Deus. É a futura igreja, né? Exatamente. Então temos que investir. E nós fizemos a sala das crianças. E aí conseguimos pagar o terreno, conseguimos fazer a sala das crianças, conseguimos. Montar, né, nosso ministério de louvor, comprar as coisas tudo bonitinho, para a glória de Deus. Quando começou foi qual ano? Agora eu sou péssima de data. Tem o quê? Não sei, também não tenho muita noção. Olha, é isso que vai saber. Mas esse avanço aí que tu já tá falando nesse ponto já é que ano, mais ou menos? Isso é 2000 e... Foi 2012, 2013... Já 2015, mais ou menos. Que aí conseguiu fazer salinha, ar-condicionado, já tá nesse ponto aí? Acho que foi mais ou menos aí. Eu não sou boa, tá? Quem é bom nisso é o Torres. Em nome de Jesus. Tá certo, pode Mas continuar. E aí, vamos lá, para um sonho maior. Porque começamos a fazer a outra igreja, né? Que era a construção agora da nossa igreja, que tá bem maior, para a glória de Deus, Aleluia. né? Então, vamos lá. Começamos numa área. Fomos para uma casa alugada. Na casa alugada, o Senhor colocou uma ousadia no nosso coração, né? De comprar o terreno caríssimo, mas glória a Deus. Se Deus aponta, ele pagou a conta bem bonitinho. E isso tudo, a gente vindo. E antes lembrando bem que antes de a gente vir para alugar a casa, nós saímos lá do Benfica para vir congregar aqui lá na sede. Tá? Eita. Não era ônibus. Não era só ônibus. Às vezes não tinha ônibus, a gente vinha de caminhão. E era lotado. Tá? Era desse jeito. Então as pessoas às vezes acham assim, eles foram tudo bonitinho, eles esperaram lá, ficaram fazendo celular lá. Não. Fazia célula. Congregando aqui. Porque a palavra do Senhor ela fala, né? Que nós devemos congregar. Então era só uma célula, né? Era só uma célula, vinha para cá, congregava aqui. Lembra que eu falei que eu era do outro ministério, né? Uhum. De outra denominação, né? De outra igreja. Então, o que acontece? Eu fiz encontro com Deus, fiz escola de líderes lá. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu quero fazer de novo. Eu já liderava, mas eu queria fazer de novo. E eu fiz a escola de líderes, né? Aqui, para a glória de Deus. E eu fiz todo o processo bonitinho. Por quê? Se nós estamos numa casa, né, num lugar, a gente tem que saber, entender e estar debaixo da cobertura, né? Tá no processo, tudo bonitinho. Porque se chegasse algum discípulo meu ou discípula minha, falando assim, não, eu vim de outra igreja, eu não já fiz encontro, não quero fazer encontro, eu quero já ir para outro nível. Não, é humildade. E eu posso falar sobre isso, sobre você começar. Eu só não fui para o encontro porque a pastora não deixou. Ela disse, não, minha filha, você não precisa ir para o encontro. Mas eu fiz todo o processo, bonitinho. E aí, por isso que o Senhor ele vai abençoando. Vamos, bonitinho lá. E o pastor Agostinho, né, chegou um certo tempo, o pastor Agostinho, amém, vamos abrir a igreja. Então, gente, foi uma alegria tão grande quando a gente soube da história, porque ainda não era igreja, tá? Era só a célula, não era igreja Batista do Bosque ainda não, ainda teve um processo, né? Quando foi, o pastor Agostinho falou que já agora é igreja, meu Deus, você não sabe a alegria. Toda a igreja ficou glorificando, porque o pastor falou pra gente, né? O pastor Matheus na época, que não era pastor, ainda era líder, né? Meu Deus, nosso coração ele ficou assim... Radiante. Você ver, uma coisa é você ter a promessa, outra coisa é você estar vivendo a promessa. Você sentar nos bancos, você olhar a estrutura, sabe? Que era um sonho que era distante. E ter aquela consciência, não é mais só uma célula, é uma igreja. É lindo, né? É lindo. E responsabilidade, né? Tipo assim, sempre honrando os compromissos, né? Compramos o nosso terreno, eu gosto de falar, né? Compramos o nosso terreno parcelado. E nós honrávamos os compromissos bonitinhos, como igreja. Porque o pessoal, ele dava com amor, eles entregavam com amor. E isso era todos, não era só...
Eu até brinco, né? Não era só financeiro, às vezes o pessoal ia lá, vamos limpar a igreja, vamos pintar a igreja, era todo mundo. Eu até brinco com o pastor Mateus, né? Até hoje o pastor Mateus é assim, hoje nós estamos na igreja maior para a glória de Deus. Esse pastor, pelo amor de Deus, dessa escada, pelo amor de Deus, ele é aquele que quer estar no meio, né? Quer participar de tudo. De tudo, ele sempre participou de tudo e isso nunca vai mudar nele, nunca. Tenho certeza. Não, o coração do servo, meu amigo, Né? não adianta dizer assim, não faça, ele vai fazer. Aí ele ia trepado lá pra limpar umas coisas. Pastor, pelo amor de Deus, desse daí, você não já tá muito mais novo, não. Brincando com ele. Porque é perigoso, né, também. Sim. Ele disse, não, mas aqui os meninos já pintaram, mas vou dar só uma arrumadinha aqui. Oh, e ele meu Deus. carrega. Assim, eu falo isso, não é pra exaltar o nome dele, não. É A humildade, porque né? é a humildade. Ele carrega barro, é porque o meu pastor é meu primo, tá, gente? Ele é todo bonitão, assim, né? Pra glória de Deus. A pastora Isabela que orou muito. E ele também orou muito, porque a pastora Isabela é linda, né? E assim, as pessoas veem ele e acham que ele é um filho de papai, que ele não faz nada disso. E ele é bem assim, Certo. do fazer mesmo. Do E ele, serviço, né? E isso, ele sempre foi assim. Sempre, sempre, Glória sempre, a sempre. Deus. Desde o dia que ele aceitou Jesus, então teve esse processo e agora nós estamos na igreja que já tá bem grande, você viu lá, né? Nós estamos Sim. num processo, estamos fazendo agora a sala das crianças, do baby, né? Porque também tem muita criança pequena, muita gente grávida, muita gente casando e por aí vai, né? Então tem que crescer. Família, procriar, isso aí. Então estamos fazendo lá para a glória de Deus e o Senhor está provendo. Graças a Deus, e nós estamos assim, como se constituir Igreja Batista do Bosque do Benfica. Glória sabe? a Deus. Onde as pessoas viam ali que, gente, como que é uma igreja desse tamanho aqui no bairro? Porque lembra, é zona rural, é bem no final do Benfica. E abrange muita gente, vai pessoas de todos os lugares. É longinho, gente. É longe. Quando eu vou pra lá, eu digo, cadê? Que hora que a gente vai chegar? Né? Brincadeira, gente. Agora, deixa eu te perguntar. Zona rural, tu acha que as pessoas na zona rural, elas têm mais sede de Deus? Sim. São mais sedentas? Assim, né? Eu acredito que sim. Eu vejo dessa forma. Eu vi isso. Assim, acho que fui lá umas 2 vezes, no máximo 3, e eu percebi isso. Sim. Tu tem que ir lá no Moreno Maia. Moreno Maia é outra história, gente. É do outro lado do rio. Temos lá no Moreno Maia, tem o Incendeia, né? Benfica é lá no Moreno Maia, né? Que é do outro lado do rio. Você atravessa a balsa e as pessoas vêm. As pessoas vêm. Tem célula. Com toda dificuldade. Com toda dificuldade. Tem época que não fica de difícil acesso. Eu, na época, eu tinha uma célula lá, como agora tem a outra geração. Então, gente, já tem a célula dentro do Moreno Maia, não vai ser preciso eu ir lá mais, né? Lá, muito. Onça, gente, tá? Primeira vez que eu fui na Temos histórias de onça? Tem. Aparições de onça, conta? Não aparições, mas, menino, eu fui na célula de uma discípula minha, né? Eu tava na célula, lá no Benfica mesmo, né? Aí nós estávamos na célula, eu falei assim, gente, se vocês quiserem uma célula na casa de vocês, é só falar comigo. Falei, tá falando, né? A palavra é sim, sim, não, não. Aí chegou a mensagem. Pastora, a senhora falou que eu queria uma célula aqui em casa. Eu amei. Já, né? Amei. Onde é que é a tua casa? Elas que não moram no Maia. Eu disse, tá. Eu achei que era perto, né? Minha amada. Amei. Aí ela falou assim, mas a gente vai sim, semana que vem a gente vai. Vamos marcar direitinho, a gente vai. Menino, longe, mas longe mesmo. Atravessamos o rio, eu fui com a minha discípula, né? Peguei uma Pop 100, fui de Pop 100, tá? Porque Eita. eu não sabia mais nem andar de Pop 100, tá? Mas vamos lá. Botei na Pop 100, aí falou assim, mas vocês não vêm muito tarde, não. Porque nessa parte, porque tem muita mata mesmo, mata virgem mesmo lá, né? É muito tarde, pode ocorrer que apareça onça, porque tem onça. Eu, pelo amor de Deus. Ela tremeu todinha. Aí eu falei, Thais, vai intercedendo aí. Eu dirigindo, gente, muito longe mesmo, assim. Se você andasse mais um pouquinho lá da onde a gente estava, dava pra ver a torre lá do Quinari. E chegava a próxima beira do rio. Era muito longe. Mas glória a Deus. Depois se tornou perto, né? Foi bênção, né? Foi bênção. E aí, quando eu cheguei lá, tu vê a quantidade de pessoas. Meu Deus. Quantidade de pessoas para ali, para receber uma palavra. Naquele dia que eu fui ministrar naquela célula, foram 11 pessoas ganhadas para Jesus. Glória 11. a Deus. Tipo assim, para uma proporção, as pessoas queriam. E eu falei assim, olha, vamos vir aqui. Não dava para ir toda semana.
né? Vamos vir a cada 15 dias. Vamos tentar a cada 15 dias para honrar, né? Depois tinha que vir toda semana. Lembra da Maria Sá, minha discípula? Ela começou a ir, a ficar indo sempre, porque ela tem umas terras lá próximo, né? E ela começou a ir. E essas pessoas, foi daí. E aí uma célula foi trazendo outra. E as pessoas foram vindo. Lá do Moreno Maia para cá. Uma das primeiras células foi a minha, lá no Moreno Maia. Glória a Deus. Então, e foram vindo para cá. Então, na época que chovia muito, não tinha acesso, as pessoas não conseguiam sair. Elas vinham de barco, de 2, 3 horas de barco, Nossa. para vir para o culto. Você que mora na esquina da igreja e não quer vir pro culto, aqui o exemplo, tá? Fica aí a reflexão. E assim, eu fiquei muito impactada, porque como que o Senhor fez? O Senhor restaurou o casamento, o Senhor restaurou o Meu Deus. ministério, sabe? Glória a Deus. E assim, então, tá entendendo o poder O poder do das- evangelho, do né? evangelho mesmo, o ID, fazer o ID que Jesus nos O ensina. amor de Deus, né? E- Derramado ali naquela... Porque eu tava com medo, porque eu não. Ainda tinha eu vou falar, né? O Coreba é o balseiro. O Coreba, ele é crente em nome de Jesus, pela fé. O Coreba, ele bebia muito. Ele bebe ainda, né? Mas era assim, ele já sabia o dia que a gente ia. E ele falou assim: semana que vem vocês vão, né? Se é no dia. E foi indo. Teve muita da vez que ela gritando do outro lado do rio, né? Pra poder atravessar, porque tem um horário da balsa. E aí, sabe o que ele fazia? Pra ver como Deus vai tocando no coração. Vai ter transformação na vida dele, eu creio. No dia que a gente ia, ele não bebia. Olha, Tá entendendo? o respeito da Tá ente- presença de Deus que vocês Não era, carregam. não era por nós, é porque era a presença do Sim. Senhor. Então ele não bebia, ele não dormia, ele ficava esperando a gente voltar. Que Oh, ele, meu E Deus. tá entendendo? Eu vejo nos detalhes o Senhor agindo na vida das pessoas. Então, veio muitas pessoas lá do Moreno Maia pro Benfica, né? Então não há distância. Ah, eu não tenho carro. Pessoas vêm de cavalo, gente. Isso é real. Meu Vem de Deus. cavalo. Aí o Senhor abençoa, às vezes vem numa moto. E assim, mas as pessoas vêm, sabe? A Elas sede pela presença pela de presença. Deus. Por isso que eu falo assim, eles vêm mesmo, não é por causa que Tá mandando, Não. é a glória de Deus, gente. Se tem uma Atrai, coisa né? que atrai o ser humano, é a presença, é a glória de Deus, é o amor do Pai, porque para isso nós fomos criados, É verdade. para amar Jesus e refletir a sua glória. Então, para qualquer outra coisa que seja assim, um super esforço, você pode até ir, mas você só vê que vale a pena quando é um esforço pela presença de É Deus. verdade, isso é verdade. E assim, eu vejo muito esforço dos meninos, sabe? E vai famílias, aí tem a rede de casais. Na época só tinha os cultos no domingo, né? Que começou os cultos no domingo, porque não era uma coisa que ainda estava iniciando, né? Por mais que. Quando se tornou igreja, né? Isso, quando se tornou igreja. E aí veio os passos de fé. E os passos de fé lotavam, graças a Deus até hoje. E aí teve o período de pandemia, que foi muito, assim, muito difícil. Lá na nossa igreja. Deu uma quebrada, não foi? Foi. Na nossa igreja perdemos, né, 2 irmãos, né, para Covid, mas eles foram para a glória, isso que a esposa, né, eternidade, a esposa né? fala assim, eu fico feliz, meu coração sente saudade, mas meu coração ao mesmo tempo tá alegre porque eu sei que ele está com Cristo, Glória a Deus. sabe? Então essa é a convicção que você tem que ter, nós devemos ter, né, que o principal é a salvação. Glória né? a Deus. No período de pandemia teve aquele processo, nós respeitamos, né, todo o processo, porque a gente também está debaixo da lei do homem, né? Com certeza. Então, teve todo o processo para a glória de Deus e teve aquela quebra. Muitas pessoas se afastaram, né? Mas Quem não tinha criado raiz se perdeu. Mas quem tinha criado sua raiz, a sua intimidade com o Senhor, eles permaneceram. E permaneceram firmes, sabe? E assim, lá não tinha esse acesso. Ah, vamos fazer online. Porque a internet não era muito boa. Ainda tinha um pessoal do Moreno Maia que não tinha nem internet. Zona rural, gente, não adianta, é mais difícil, a internet não é das melhores, as pessoas não têm muitas vezes essa habilidade, Não tem- né, de mexer com o telefone, de entrar no Google Meet, não é assim. É verdade. E aí teve essa queda, mas para a glória de Deus foi restabelecida, as pessoas voltaram com sede, fome da presença Glória do a Senhor, Deus. sabe? E assim, eu vejo o agir de Deus em detalhes ali no Benfica, em detalhes. Em cada detalhe, sabe? Eu sempre gosto de relembrar. Eu vou até contar um fato aqui importante, você me trouxe memória. Da importância de uma célula e a importância de você estar ligado nos direcionamentos de Deus. Amém? Lá no Benfica, né? A gente fazia as células e
teve um certo dia que nós estávamos fazendo uma célula, e nessa casa específica, na dia de terça-feira, tinha célula, à noite. Nos outros dias, era uma lojinha, né? De coisas fortes, né? Mas só que respeitava, estava em processo. E nesse dia, nós estávamos orando. Estava terminando uma célula e veio chegando um rapaz de bicicleta, porque achava que a loja estava aberta. Porque a palavra do Senhor fala assim, onde houve o pecado, superabundou a graça. Glória Eu creio a Deus. nessa palavra. Sim. Eu creio nisso, sabe? Eu não olho para a pessoa pelo que o pecado dela, olho para quem o Senhor vê nela, sabe? Sim. E nesse dia ele chegou, esse rapaz, o Senhor me trouxe memória falar isso. E ele ia voltando, eu disse, não, irmão, volta aqui, a gente tá terminando a célula, vem aqui, vamos orar. Eu segurei na mão dele, né? Que eu sou dessa. Eu segurei na mão dele. Escapa não. Não escapa não. Segurei na mão dele, todo mundo lá, né? Vamos orar. Eu quero que todo mundo de olhos fechados, eu de olho aberto, claro, né? E a minha discípula fica de olho aberto também, meu filho. E vamos orar. E o Senhor começou a falar, o meu coração, ore repreendendo o espírito de morte. E eu comecei a orar, Senhor, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de morte, tá. Fiz a oração, né? E logo no outro dia, e terminou a célula, todo mundo foi embora para sua casa. No outro dia eu soube que tinham feito uma emboscada para esse rapaz. Meu Deus. Tem noção? Livramento do Senhor. Naquele momento, se eu tivesse voltado, porque sabiam que estava tendo célula, mandaram ele lá com o sentido de Satanás ceifar a vida deles. Só que você está entendendo? Você ouviu o direcionamento de Deus e você não temer, não reter, né? Então, naquele momento, teve oração, teve livramento e também houve salvação, porque esse rapaz, ele aceitou Jesus. Não foi lá na nossa igreja, mas ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Porque ele viu o agir de Deus na vida dele. Mas como é que vocês sabem que ele foi? Teve outro rapaz que passou na hora e a bala pegou de raspão. Porque na hora que viram que não era o rapaz que eles queriam, passou de raspão. Tá entendendo? O Glória poder de uma a Deus. oração, o Meu poder Deus. da oração e você ter o Entender a posicionamento. voz de Deus. Isso. E ter ação, porque eu poderia muito bem naquela hora ter falado que não, a gente terminou aqui. Isso é cor da minha cabeça. É cor da minha cabeça. Não, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus e você está sensível à voz de Deus, você entende e você age. Porque a oração, ela tem a hora para você orar e você tem a ação, sabe? Sim. Eu me trouxe a memória falar isso. Você, né, que em algum momento, se eu falar o seu coração para orar por alguém, né, ora, mesmo que você não esteja presente, mas você se levanta e ora pela pessoa. Porque a oração, ela tem poder. A oração, ela livra da morte. A oração, ela cura, Glória a sabe? Deus. Porque não é você que vai curar, não é você que vai libertar, não é você que vai salvar, mas é o próprio Jesus Cristo. E através da sua vida, porque você é vaso. Amém? Glória Eu não a sei Deus. porquê, né? Mas eu tinha que Não, falar isso sobre é isso. extremamente importante. Mas, Jarisa, como estar sensível à voz de Deus? Alguém que talvez seja novo convertido, está aprendendo agora. Como é que você diria para essa pessoa que está te ouvindo assim, qual é o caminho para eu entender que é Deus que está falando comigo? Tudo se inicia, eu acredito, a partir do momento que você vai se esvaziar de você mesmo. O que é? Tudo aquilo que você acha que sabe, você vai tirar tudo isso da sua cabeça e você vai preencher com a palavra, que é a Bíblia. Não tem como você gerar uma intimidade com Deus se você não conhece Deus. E para você conhecer Deus é através da palavra. O primeiro, o contato é a palavra. Lê a Bíblia. Se você está começando agora, comece pelo Novo Testamento, né? Que você vai, é bem mais, mais simples de você entender, né? Amém? Então, você vai fazer um devocional, você vai tirar um tempo para o Senhor. Porque eu sempre falo assim, se você não tirar um tempo para Deus, para você ouvir a voz de Deus, para você conhecer a Deus, né, conhecer a Deus através da palavra, como você vai se relacionar com Ele? Não tem como uma amizade ela começar sem você conhecer a outra pessoa. Eu de ouvir falar. Falou, então é legal. Mas se você não se aproximar, não gerar uma intimidade, você não vai acontecer. Não vai fluir. Mas em Deus, para você se tornar sensível, o Espírito Santo está aí. Ele vai te direcionar. Aí você vai orar ao Senhor. Porque o Jesus fala assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te dará. Inclusive isso.
Inclusive isso, que é o quê? O discernimento, a sabedoria, sabe? Comece a ler a palavra. Comece a ler a palavra. Não adianta você querer buscar frases motivacionais. Não adianta você querer buscar uma intimidade do outro, é uma intimidade de você e Deus. Talvez Deus vai falar com você lavando uma louça. Vai ser onde o Senhor vai ministrar na tua vida. Vai ser o momento onde o Senhor vai mais falar com você. Vai ter outras pessoas que você no seu carro. Mas lembre-se que sem a palavra, que é a Bíblia, não tem como você conhecer a Deus. Quando fala assim, conhecer a Deus, não é você sentir o arrepio, não é isso. Estou falando assim, conhecer a Deus é as promessas que Deus tem para a tua vida, as orientações que Jesus deixou para a gente, né? Porque a Bíblia está cheia de promessas. Verdade. Mas você não toma posse, não reivindica aquela promessa porque você não conhece. Certo? Não, a palavra do Senhor fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento. É a palavra que fala. Então, tem muito cristão perecendo, pessoas que são cristãos, estão dentro da igreja, estão perecendo por falta de conhecimento mesmo. E o conhecimento não vai ser um culto que ele vai te dar o conhecimento. Ele vai te dar uma base. A palavra que o pastor vai ministrar vai dar uma base. Mas se aprofundar é você. É você e Deus. Sim. Porque o Senhor fala, entra no teu quarto, fica no secreto para você ter um momento com ele, né? E você é no teu secreto, Sim. né? Então, não tem como. A Dani até brinca assim, Jarisa, logo que tu aceitou Jesus, eu comi a Bíblia. Eu li a Bíblia toda. Só que o que acontece? A palavra do Senhor ela se renova. Sim. Se renova. Então não adianta você... eu li a Bíblia 10 vezes. Se você não pediu discernimento e revelação da palavra, ela se torna livro. Um livro qualquer. Tá entendendo? Então, você se tornar sensível à voz de Cristo a partir do momento que você se cala para aquilo que você acha e abre os teus ouvidos. Eu falo muito, eu gosto de falar. Percebendo, né? Gosto de falar muito. Mas tem um momento certo para você falar e para o momento você calar. Porque muitas das vezes você quer orar e se ajoelha, né? Vamos lá, eu vou me ajoelhar aqui no canto da cama e vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero isso, quero aquilo, abençoe, tá. Amém. Vou dormir. Teve um diálogo? Teve uma conversa com Deus? Não, teve um monólogo. Você só falou e não parou para ouvir ao Senhor. Não parou, sabe? Então, quando você entende que tem que há um diálogo com você e Deus, aí você fala e Deus fala. Jarisa, mas eu falo e Deus não fala. Vai ter um momento que o Senhor vai ficar calado. Silêncio. Minha amada, da vez que o Senhor ficou em silêncio para mim, eu fiquei, meu Deus do céu. Lembra que eu falei que toda decisão vai ser sua. O Senhor ele vai permitir, mas a decisão vai ser sua. O Senhor ele não vai te dar respostas claras. Às vezes pode até dar, mas não é sempre que ele vai dar a resposta. Tá aqui, 1 mais 1 é 2. Não. A matemática do Senhor é diferente. Mas eu quero que você entenda em Deus. Estar sensível à voz de Jesus é você estar conectado com Ele. Porque uma coisa que eu não... Às vezes as pessoas me acham muito, tipo, é cor de velho. Mas eu não acho. Você que gosta de música secular. Eu acho que é um tema até meio assim. Jarisa, eu não ouço música secular. Não gosto. Não gosto. Por quê? Porque eu gosto de ouvir louvores. Porque naquele momento ali eu tô me conectando com o que o Senhor tá falando para mim. O que vai ser meu dia. O Senhor me direciona a orar. Sabe? Através de um louvor. Sim, entendeu? Comigo também. Então, se você lê a Bíblia, você jejua, você ora, porque é muito bom jejum, tá? Você ora, você se alimenta daquilo que vem dos céus, o teu ouvido não vai se confundir a voz do Senhor, não vai confundir. Sim. Sabe? O Senhor vai dar direcionamento e você vai entender e vai fazer aquilo que o Senhor quer. Se for para orar, você vai orar, vai ter momento que o Senhor vai mandar você calar, vai ter momento que vai mandar você andar, vai ter momento que vai mandar você parar. Ele vai dar o direcionamento. Quando ele falou para Abraão, pediu para Abraão Sim. sair da terra dele, né? Da sua parentela. E ele mostraria a terra a qual ele iria viver, né? Com a sua família. E na época só havia ele e Sarai na época. Então, Abraão sabia para onde iria? Não, mas ele saiu debaixo de uma palavra.
Então, se Deus lhe deu uma palavra, lançou uma palavra sobre a sua vida através de um profeta, de um pastor, ou através mesmo da palavra dele com você, não tenha medo. Seja forte e corajoso, não tenha medo, porque o Senhor vai estar contigo por onde quer que você Glória a esteja. Deus. Amém? Então, basicamente, é você orar e pedir. E é orar e pedir que o Espírito Santo ele vai discernir, ele vai te orientar. Não, você não consegue fazer nada se você não ouvir a voz do Espírito Santo. Não adianta. Hoje as pessoas elas querem um manual. Ela chega para você, pode isso, pode aquilo, é pecado isso, é pecado aquilo. Vá direto no autor e consumador da sua fé e pergunte. É verdade. Tem que ter intimidade com Deus para saber. Mas você falando aí, o Senhor me trouxe à memória Samuel. Ana era estéril e ela pediu um filho ao Senhor e o Senhor deu Samuel. E ela disse, né, que se ela tivesse um filho, esse filho iria servir na casa do Senhor. Senhor, o Senhor me dá um filho, mas o filho vai ser teu. Foi basicamente isso que ela fez. E a palavra do Senhor diz que Samuel começou a crescer. E chegou um momento, de noite, quando eles já estavam deitados, que o Senhor chamou Samuel, Samuel, mas a Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E o que Samuel fez? Ele achou que quem estava falando com ele era o sacerdote Eli. E ele foi até ele e disse, sim, Senhor, o Senhor me chamou. Ele disse, não, meu filho, não lhe chamei, volte, se deite. Aí de novo o Senhor disse, Samuel, Samuel. E aí Samuel foi até ele de novo e disse assim, Senhor, o Senhor falou comigo, o Senhor me chamou, não lhe chamei. E Samuel, como um homem experiente que tinha intimidade com Deus, disse assim, pensou, né? É Deus que está falando com esse menino, mas ele ainda não conhece a voz. Então eu vou explicar para ele, ó, quando você ouvir essa voz de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve, né? Se eu não me engano é isso que está escrito. E aí, pela terceira vez, quando Samuel foi chamado por Deus, que Deus disse, Samuel, Samuel, aí ele entendeu. Ah, sim, o meu mestre disse que é Deus que está falando comigo, então agora eu vou responder, não para o meu mestre, eu vou responder para Deus, né? Senhor, eis-me aqui, e fala que o teu servo ouve. Então, tu vê essa diferença, ele ouvia a voz de Deus, mas não sabia que era Deus porque não conhecia. Sim. Então, ele atribuiu ao homem, até que veio uma pessoa, o próprio sacerdote o instruiu. Não, isso aqui é a voz de Deus. E a gente, como liderança hoje, a gente diz, ó, você precisa entender e conhecer a voz de Deus, né? Então, eu digo para você, conheça a voz daquele que fala com você. E a principal coisa para você entender que Deus está falando com você, a Jarisa já falou e eu vou frisar, é a palavra. Porque quando você lê a Bíblia, você sabe que é Ele que está falando com você. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente conhece a Deus primeiro via Bíblia. Para a gente ter uma comunhão com o Senhor, a gente precisa conhecê-lo, e a gente conhece através da palavra. E aí a Jarisa falou um pouco sobre o silêncio de Deus, né, Jarisa? O silêncio de Deus, ele acontece, mas às vezes Deus não vai falar só através da oração, você não vai ouvir uma voz audível, mas quando você abrir a sua Bíblia, tá ali Deus falando com você, né? Então é basicamente isso. Então, mudando um pouquinho de assunto, uma das formas que Deus vai falar com a gente ainda esse ano e mês que vem, dia 9 e 10 de agosto, acontece o nosso Congresso Enraizados, com o tema aí, Yeshua. Gente, eu fiquei tão feliz com esse tema. Porque Yeshua é Jesus e nada melhor para adorar a Ele do que algo que fala exatamente dele, o Salvador da nossa vida, que é Jesus, né? E aí, como é que estão as tuas expectativas? Como é que o Benfica tá para vir para esse congresso? Sonhando, vai ser bênção, porque nunca é demais, sabe? A presença, o novo, sabe, de Deus para nossa vida. Eu estou sendo uma expectativa 1000, porque faz uma diferença muito grande esse congresso enraizado. A Somos Um foi bênção lá no Benfica, é bênção lá no Benfica, sabe? A Somos Um sede, é bênção lá no Benfica. E no congresso, né, passado, meu Deus, ativou muitos jovens. Glória a Deus. E eu acredito que esse não será diferente, vai ser bênção. Vamos sair dali impactados, renovados, cheios da presença do Senhor. Glória a Deus. E com um novo da parte do Senhor, um direcionamento novo para os jovens, né? Vai ser bênçãos. Eu acho muito, muito forte, né? O nome também do congresso é Enraizados. Porque já é um nome muito forte, né? E com esse tema, né? Yeshua foi muito assim, enraizado em Jesus. Casou. Foi enraizado em Jesus mesmo, porque se você tiver enraizado em qualquer outra coisa, não vai dar certo. Não adianta. O Benfica, ele tá sonhando, né? Vamos estar lá em peso, em nome de Jesus, para receber, né, da parte do Senhor, porque
Quanto mais você tem de Deus, menos você tem de você mesmo. Então, você consegue caminhar Verdade. firme na presença do Senhor e vai ser bênção. Vamos estar lá para somar também, né? E para viver o que o Senhor tem para nossas vidas, para esse tempo. Glória a Deus. Grava essa data, 9 e 10 de agosto. Falta pouco mais de um mês. A gente vai ter aqui Jason Lee Jones, Karen Cardim e Gabriel Júnior. São aquele trio cheio do poder, né, gente? E o principal convidado vai estar lá também, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai estar usando essas 3 pessoas. E os nossos jovens também que vão estar, alguns vão estar participando, vão estar dando uma palavra de oferta, os ministérios de louvor. Gente, as expectativas no Senhor são altíssimas. O Senhor vai fazer grandes coisas, vai ter salvação da parte de Deus. O Senhor vai derramar uma unção sobrenatural naquele lugar. Se eu fosse você, não ficava de fora. Você vai ser ativado no seu chamado. Leve pessoas que não são cristãs, porque é um ajuntamento de crente, mas também é para gerar salvação, certo? Então leve pessoas que não são cristãs, pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, que elas serão impactadas naquele lugar. Eu creio nisso. E Jarisa, para a gente finalizar, tenho 3 perguntas para ti, vai ser um pabuf. Eu vou dar-lhe, tu dá-lhe de volta na resposta, beleza? Qual o teu maior medo? Perder a presença do Senhor. Meu maior medo. Isso jamais vai acontecer, em nome Vai de não. Jesus. Meu maior medo, tipo assim, não se torna nem medo, acho que é o temor mesmo, né? É isso. E, posso ser 2? Pode ser. Sim, pode, vai-se embora. Mas eu creio que isso vai fazer, assim, Jesus voltar e algumas pessoas da minha família não subir, sabe? Isso daí é um Eita. dos maiores, assim, ainda, porque não depende nem só de mim, né? É um medo de graça, né? Porque não depende de ti, infelizmente. Só, mas a não ser... Segunda, qual o teu maior desafio hoje? Tipo, isso aqui tá me desafiando hoje. Hoje... Deixa eu ver... Meu maior desafio hoje é conciliar tudo. Porque Dá conta de tudo? de tudo. Hoje está sendo um dos maiores desafios, porque sempre vem agregando algo mais, né? Então, esse é o maior desafio, é conciliar tudo que o Senhor tem me entregado. Está sendo, mas o Senhor ele vai fazendo tudo bonitinho e vai dar certo. Vai dando certo com ele na frente, tudo vai dando certo. Qual o teu maior sonho? Ganhar minha família toda para Cristo. Meu maior sonho. Que nobre, hein, gente? Porque, assim, quando a gente fala de sonho, a gente fala do que tá no nosso coração. Então, teu coração é um coração que pensa no outro. Então, eu imagino que por isso tu falou isso. Porque, assim, às vezes quando a gente pergunta esse tipo de coisa, a pessoa diz, tem meu próprio negócio. Tudo muito relacionado ao eu, o que eu quero, o que eu preciso. Mas o maior sonho dela é o outro, a salvação da família. Então, isso mostra um coração muito nobre. Amém. Tá vendo, gente? Tem que ser assim, pensar no outro, não só na gente. Jarisa, foi um prazer estar aqui contigo. Tô chocada com a tua história, com o teu testemunho que eu nem imaginava. Então, assim, será muito bem-vinda para uma próxima, para contar outras histórias que ainda estão por aí, né? Coisas que tu não falou, que o Senhor fez. A gente não falou ainda da tua empresa, mas vai ficar para uma próxima, porque com certeza Deus já fez e vai fazer grandes coisas ali também, né, no teu negócio. E obrigada, viu, Amém. por você estar aqui. Eu que agradeço, né, o privilégio, porque tudo é permissão do Senhor. Às vezes fica até meio clichê, né? Falar isso, tudo é permissão. Eu quero ser muito crente. Não, é porque tudo é permissão do Senhor. Mas é real isso, né, no tudo teu é permissão coração. do Senhor, porque até onde eu chego, não é eu que vou. É o Senhor que provê, o Senhor que faz, né? Então, assim, eu estou muito feliz, meu coração está muito contente, né? Por estar aqui para colaborar mesmo, né? Com esse projeto que é lindo. Eu fiquei muito feliz, sabe? Pelo projeto, né? Do podcast. Que eu sei que é bênção na vida das pessoas, né? Para os jovens, né? Porque, querendo ou não, cada palavra que é lançada aqui é uma semente lançada no coração de jovem que vai estar assistindo, Sim. né? Então, eu acredito que o Senhor, ele é maravilhoso e isso que importa. Infelizmente ou felizmente, eu até brinco com o pastor Fábio, né? Eu sou assim, dessa forma, eu sou espontânea, eu falo o que penso, né? Então, acaba que algumas pessoas dizem, meu Deus, Jarisa, já tem uma certa idade. Não sou velha, tá? Ainda age como um adolescente. Não é que eu ajo como adolescente. É tua personalidade. É minha personalidade, é porque eu gosto do movimento, eu gosto de estar participando. É sanguínea, tudo indica. E eu não, e mesmo com medo, porque tu sabe que eu falei que eu tava nervosa.
Alguém viu o nervosismo nessa mulher? Mesmo com medo, o ir do Senhor, eu falo sim. Porque eu sei que isso é para a obra do Senhor. Talvez fosse para fazer, até para o meu trabalho mesmo, eu talvez falaria não. Porque eu sou medrosa, mas quando é para o Senhor, eu vou com medo mesmo. Porque quem vai na frente é o Senhor. Pega! Pega essa aí distraído. Bota o medo debaixo do braço e vai. Gente, você que chegou até aqui, tu é fera. Tu é gás. Obrigada por ter chegado até aqui. Gente, compartilha esse podcast, porque Deus vai mudar a vida de alguém através de tudo que foi falado aqui. Curte para o YouTube entender que isso aqui é relevante, que é importante para a galera. Não esquece, curte, compartilha. Manda para a galera, manda para geral, manda para tua turma no WhatsApp, no grupo da família. Se alguém achar ruim, diz amém, tá tudo certo, tá? Mas não liga. Manda para todo mundo. E a gente se vê na próxima, tá bom? Fiquem com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.